Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Professor Marcos aqui, tá? Tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de número 2 do regimento interno aí do TRT, tá? Tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Então nós vamos aí, na última aula nós paramos no artigo 8º, tá? Artigo 8º aí para vocês. Sejam todos bem-vindos, aula de número 2. Vamos então fazer aquilo que ficou combinado, tá? Vamos começar do artigo 8º, já falamos aí do artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? A nossa última aula nós abordamos aí, tá? Em relação à nomeação, da nomeação para a posse, 30 dias, né? E quando toma posse já entra em exercício, tá? É prorrogável aí é prorrogável a posse por mais 30 dias. Agora nós vamos começar a ver então aquilo que está no artigo 8º. Cabe ao tribunal o tratamento de egrégio além da própria denominação, tá? Então cabe aí ao tribunal o tratamento, tá? de egrégio, tá? O que é isso? É a forma como nós vamos tratar o TRT da 11ª região. Todas as vezes que você entra com recurso, você vai então, e tratar, o tribunal de egrégio, além da própria denominação, que é Tribunal Regional da 11ª região, tá? Tribunal Regional da 11ª região. Aos membros do tribunal e aos juízes de primeira instância cabe aí o tratamento, tá? Conforme nós temos aí, cabe então aí o tratamento, tá? De acordo com a lei, de excelência, tratamento de excelência. Então, cabe o tratamento de excelência, tá? Tanto aos membros do tribunal e também aos juízes. Então, vocês vão tratar como excelência tanto os juízes de primeira instância, como também, os membros do tribunal. Professor, quem são os membros do tribunal? Pessoal, membros do tribunal são os desembargadores e os juízes aí de primeira instância. O uso de veste talar é obrigatória nas sessões do tribunal e a longa nas audiências. Então, veste talar é obrigatória nas sessões do tribunal. Então, nas sessões do tribunal, o juiz é obrigado a usar aí as vestes talares. Vestes talares até o calcanhar. É aquele vestidão preto, tá? E a toga nas audiências. O secretário quem mais funcionar. Então, cuidado, não é qualquer secretário, é o secretário que mais funcionar nas sessões do tribunal usarão capa. A capa, cobre aí até as costas, tá? Ali acima do, é um pouco mais abaixo aí do ombro, É a capa, aquela capa que você já viu, alguns secretários, que durante a sessão usaram. O representante do MP, do Ministério Público, lembrando, professor, tem MP do Trabalho? Tem, Para quem está estudando para o Ministério Público do Estado do Amazonas, já aprendeu isso comigo, O Ministério Público da União compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e Territórios e o MP dos estados, tá? Então, o representante do Ministério Público que participar das sessões do tribunal também usará a veste talar, tá? O MP. 9. Cada desembargador terá no mínimo, pessoal, um assessor. Cada desembargador terá no mínimo aí um assessor. Tudo bem? E esse assessor tem que ser bacharel em direito. É um assessor bacharel em direito.
tá? Então olha o que acontece. Quem indica esse assessor? É o próprio desembargador, mas quem nomeia é o presidente do tribunal, tá? Quem nomeia vai ser o presidente do tribunal. Então, cada desembargador terá no mínimo é um. Pode ter mais? Pode ter mais, mas no mínimo um assessor. E esse assessor tem que ser bacharel em direito, de sua livre indicação. Então ele tem liberdade para indicar, mas quem vai nomear é o presidente do TRT. Os servidores dos gabinetes, vocês, tá? Dos desembargadores, serão livremente indicados por estes e designados pelo presidente ao desembargador a supervisão das frequências e aprovação do período de férias, tá? Então, os servidores do TRT podem então trabalhar aí no gabinete do desembargador. E o desembargador, ele vai ser responsável, tá, por fiscalizar, supervisionar aí as frequências e a aprovação do período de férias desse servidor que está trabalhando no gabinete, tá? É vedada, pessoal, anota isso aí, tá? É vedada a nomeação e designação de cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afim, tá? Ou afim, tá? Do desembargador, tanto em linha reta e o colateral até o terceiro grau, para cargo em comissão ou função gratificada, tá? Do próprio gabinete. Então, cuidado, é vedado o nepotismo. Súmula vinculante de número 13 se aplica aqui. Então, o desembargador, ele não pode nomear parentes, não pode, até o terceiro grau, seja o parente consanguíneo ou parente por afinidade. Professor, o que é o parente consanguíneo? Pessoal, a árvore, é só você observar aí, tá? Dos genes, né? Da genética. Então, são os teus parentes aí, tá? Em linha reta e os colaterais: filho, pai, tio, mãe. Filho, pai, tio, mãe, irmão. Tá? Então, cuidado com isso. Os afins são os seus parentes por afinidades. Você pega os parentes da sua esposa ou do seu esposo e coloca ali, né, ele no seu lugar. Então, os parentes ali, né, que são seu em primeiro grau, segundo grau, são parentes dele por afinidade, tá? Lembrando, não haverá reciprocidade nas nomeações ou designações em circunstância que caracteriza ajuste para burlar, tá, o parágrafo anterior. Eu só não entendi. Vamos supor o desembargador, então, uma forma de burlar a súmula vinculante de número 13, ele nomeia o parente do outro desembargador e o desembargador nomeia o parente dele. Então, isso aí não pode. Nepotismo cruzado é vedado. Então, essa possibilidade, o próprio regimento interno, ele já, né, vedou, já proibiu, beleza? Parágrafo 3º, não, já foi, né? Artigo 10, o desembargador aposentado voluntariamente, porque nós temos a aposentadoria compulsória, nós temos a aposentadoria, né, por invalidez, tá? O desembargador aposentado voluntariamente por implemento da idade, então chegou a idade, ou por invalidez, conservará o tratamento e as honras inerentes ao cargo. Então, mesmo o desembargador sendo, né, aposentado por idade voluntária, aposentadoria voluntária ou por invalidez. Então, você percebe que aquele desembargador que foi aposentado de forma compulsória, ele não vai continuar, né? Ele não vai conservar o tratamento e as honrarias inerentes, tá? Inerente ao cargo, mas aquele desembargador que se aposentou voluntário, seja por idade ou invalidez, ele vai conservar o tratamento
tá? O tratamento e as honras inerentes ao cargo, exceto no exercício de outra função. Então, o desembargador que se aposentou, beleza, voluntário, então eu vou tratar com as mesmas, né? Vai conservar ali os mesmos tratamento, as mesmas honrarias inerente ao cargo. Mas se ele atuar como advogado, eu não vou tratá-lo com as mesmas honrarias. Então, enquanto ele estiver exercendo outra função, eu não posso tratar. Não está exercendo aquela função, trato. Está exercendo outra função, não trato. Não exerce aquela função, trato. Então, é isso, tá? 11. Na sessão do tribunal, o presidente tomará lugar ao centro, tá? Ao centro da mesa, tendo à sua direita, à direita aí do presidente, o representante do... Eita, aqui não tá dando para ver aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então aqui, ó, o representante, tá? O representante da Procuradoria Regional do Trabalho. O vice-presidente ocupará a primeira cadeira da ala direita. O corregedor, a primeira da ala esquerda. Então você está percebendo aí, né, em relação, né, quem senta à direita e quem senta à esquerda. E a banca ela pode ser muito malandra, e cobrar isso aí. E você tem que ter esse entendimento, né? Quem senta à direita, né? Lembrando que o presidente ele senta no centro, né? Ele tomará lugar no centro da mesa, tendo à sua direita o representante da Procuradoria Regional do Trabalho. E o vice-presidente ocupará a primeira cadeira da ala direita, o corregedor, a primeira ala esquerda e sucessivamente os demais desembargadores, respeitando a ordem de antiguidade, né? Os alunos até em sala de aula, professor, tem que respeitar sempre essa ordem de antiguidade. É isso mesmo, cara, tá? Ordem aí de antiguidade. Parágrafo único. Nas sessões especializadas e nas turmas, o presidente ocupará o centro da mesa. O representante do Ministério Público, à sua direita, o desembargador mais antigo, a primeira cadeira da ala direita. E a seguinte, a ala esquerda, e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos firme e forte, porque eu vou dar para vocês a prova, aquilo que vai cair no TRT. Podem confiar. Artigo 12. A antiguidade dos desembargadores para colocação nas sessões do Tribunal, distribuição de serviços e substituições conta-se sucessivamente pela data da posse. Então, o primeiro critério para contar quem é o mais antigo é a data da posse. Pela data da nomeação, continua em empate, data da nomeação, pelo tempo de investidura na classe imediatamente anterior para os desembargadores oriundos da magistratura do trabalho. Professor, como assim? Todos os desembargadores não vieram, né, da magistratura do trabalho? Não. Você lembra, né, o TRT ele é composto por 14 desembargadores. São 14 desembargadores, sendo que 11 são juízes de carreiras, que vão ganhar esse cargo por promoção de antiguidade ou merecimento, e sobram 3 vagas. Uma vaga, originalmente, do Ministério Público, outra vaga do representante da OAB, e uma é alternada entre membro do MP do Trabalho e advogados, né? Advogados. Então, tranquilo, tá? Pelo tempo de serviço na magistratura, né? O cara que era juiz, pelo tempo de serviço público, né? Não importa se era na magistratura ou não. Vou levar em conta o tempo de serviço público, né? Diferente aqui do MP. O MP, aquilo ali até foi considerado inconstitucional pelo STF, por exemplo, né? Que colocava ali em relação à promoção, tá? Promoção do membro do MP, do promotor de justiça, né? E colocava o tempo de serviço no estado do Amazonas. Então isso acabava, né, que excluindo aí, né, gente que já trabalhou em outro estado, e também, né, esse tempo de serviço deve ser considerado para a promoção. E continua em parte pela idade. Artigo 13. Para as deliberações judiciais do Tribunal Pleno, exigir-se-á o quórum mínimo de 9. Pessoal, isso é muito importante.
Marca, marca, marca. Olha só, para deliberações judiciais do Tribunal Pleno. Pessoal, o que é Tribunal Pleno? Tribunal Pleno é quando todos os desembargadores estão reunidos em uma sessão para decidir alguma matéria. É o Tribunal Pleno, Tribunal Pleno. Então, o quórum mínimo, 9 desembargadores, incluindo o presidente que votará em caso de empate. Então, olha só, mínimo 8 mais o presidente. 8 mais o presidente. Então é o quórum mínimo, incluindo. E o presidente, em caso de empate, ele vota. Em caso de empate, ele vota. Então ele só vai votar em caso de empate? Sim, em caso de empate, ele vota, tá? Então tem aqui o esquema: deliberações judiciais do tribunal, quórum mínimo de 9 desembargadores, mais o presidente em caso de empate, e ele vai votar. Ele vai votar, tá? É o voto de qualidade? Não, ele vai votar, né? Empatou, ele vota então aí, tá? Parágrafo 1º. No julgamento de matéria administrativa, o quórum mínimo necessário será de 8. Será de 8 desembargadores, já incluindo o presidente. Aqui já inclui, tá? Então, olha só. Aqui são 8, ó. Para as deliberações do Tribunal Pleno, exigir-se-á o quórum mínimo, é o mínimo, de 9 desembargadores, incluindo o presidente. Aqui no parágrafo 1º diz, olha só, o julgamento de matéria administrativa, o quórum mínimo é matéria administrativa, o quórum mínimo necessário será de 8 desembargadores, já incluindo o presidente, que vota em primeiro lugar. Quem vota primeiro é o presidente, tendo ainda o voto de qualidade. Então, quem vota primeiro é o presidente. Então, eu tenho 7 mais 1, que é o presidente, total 8. E quem vota primeiro é o presidente. E tem um voto de qualidade. Qualidade. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Então, vamos seguindo aí. Tá? Vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Beleza, passando aí, tá? Passando aí. Vai dar tudo certo, pessoal. Vai dar tudo certo. 2, isso aqui é só o esquema, tá, pessoal? 2, em se tratando de recurso contra ato do presidente, este não terá direito a voto, tá? Então é um recurso contra ato do presidente. Nesse caso, ele não tem direito aí a voto. Não poderá atuar simultaneamente na sessão magistrados que sejam cônjuges entre si, parentes consanguíneos, afins até o 3º grau em linha reta ou colateral. Então, nesse caso de existir desembargadores que são parentes até o 3º grau, um tem que sair. Quem é que sai? O mais novo. O mais antigo, ele permanece. Ó, a incompatibilidade resolve-se em qualquer caso pela antiguidade. Então, quem fica aqui no caso é o mais antigo. 14. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria simples. Então, as decisões do tribunal serão tomadas pelos votos da maioria simples, salvo na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, quando se exigirá o voto da maioria absoluta do tribunal. Então, em regra, as decisões do tribunal serão tomadas, né, pelo voto da maioria simples, salvo quando a matéria se tratar de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Aí o voto tem que ser da maioria absoluta do tribunal, obedecido, tá? A Constituição da República. Parágrafo único. O presidente terá votos nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade ou ato normativo do poder público. Então, nesse caso aqui, que está em tela, o presidente, ele terá direito aí a voto. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa. Estamos chegando aí ao final, tá? Vamos ver. Olha só essa parte aqui, ela é muito interessante, pessoal. Olha só.
Olha só. Cargo de direção, eleição, posse. É uma parte que você tem que decorar. Você tem que aprender isso aí, tá? A presidência, a vice-presidência e a corregedoria são cargos de direção do tribunal. A banca pergunta: quais são os cargos de direção do tribunal? Quais são os cargos de direção do tribunal? Tá aqui esquematizado tudo para você. A presidência, a vice-presidência e a corregedoria, preenchidos mediante eleição pelo voto aberto. Ei, você que está estudando para o Ministério Público não vai confundir. Aqui o voto ele é aberto. Aqui o voto ele é aberto. Tudo bem? Tranquilo? De boa, de boa, de boa? De boa. De boa, de boa, de boa. Então aqui o voto, deixa eu usar esse daqui, que é melhor. Aqui, eita meu Deus. Aqui o voto ele é aberto, tá? Então cuidado, voto aberto, tá? Então a presidência, a vice-presidência, a corregedoria vai ser, né, escolhida aí por meio de uma eleição, e o voto é aberto, voto aberto. A eleição realizar-se-á na segunda quinzena do mês de setembro. Segunda quinzena do mês de setembro. Em sessão extraordinária designada pelo presidente. Quem designa, quem faz a convocação é o presidente do TRT. Parágrafo 2. O desembargador que tiver ocupado dois cargos de direção torna-se inelegível. Então, se tem um desembargador que já ocupou tanto o cargo de presidência como da vice-presidência, ele não pode se candidatar para ser corregedor, ou vice-versa. Então, olha só, o desembargador que tiver ocupado 2 cargos de direção torna-se inelegível, até que seja esgotada a lista de antiguidade, ou seja, fazer ali, completar ali o rodízio. Completou o rodízio, aí todo mundo já foi, aí ele pode agora de novo ser. Mas se ele já exerceu 2 cargos de direção, ele não pode se candidatar ao terceiro até completar o rodízio. Completou, agora sim ele pode, tá? Olha só, artigo 15A, o ouvidor, o respectivo superintendente serão eleitos pelo pleno. Então, quem escolhe, quem elege o ouvidor e o seu suplente é o pleno, para um período mínimo de 1 ano. Então, o período mínimo, 1 ano, e o máximo de 2 anos, permitido a reeleição. Então, é permitido a reeleição do ouvidor e do seu suplente. Qual é o período mínimo de mandato? 1 ano. O máximo, 2 anos. E aqui você tem tudo esquematizado para ajudar na sua aprovação. Ajudar aí na sua aprovação. Pessoal, parágrafo único do artigo 15A, o exercício do cargo de ouvidor e do respectivo suplente não são considerados cargo de direção do tribunal. Ei, preste atenção aí, cara, preste atenção aí, tá vendo? Então, o cargo de ouvidor e do suplente não são considerados cargo de direção, não são considerados cargo de direção do tribunal, para efeito previsto no artigo 101 do caput da lei complementar. Então, cuidado, se a banca afirmar que o ouvidor, que o suplente são cargo de direção, tá errado, porque não é o que está dizendo o parágrafo único do artigo 15A. Artigo 16, por ocasião da eleição dos dirigentes, serão feitos os ajustes necessários na composição da seção especializada e turmas, obedecida à antiguidade. Se eu não entendi, pessoal, nós temos 14 desembargadores. Desses 14 desembargadores irão sair o presidente, TRT, vice-presidente, corregedor, ouvidor. Então, o cara que estava na sessão, ele vai sair para ocupar esse cargo. E aí precisa, então, reorganizar as sessões, né? No caso aí das eleições, beleza? Parágrafo único. O desembargador em férias será convocado para eleição, dela podendo participar o desembargador licenciado, desde que não haja contraindicação médica. Tá?
Artigo 17. A eleição dos cargos de direção será feita na seguinte ordem. Olha só, a eleição dos cargos de direção. Professor, e o ouvidor? O ouvidor não é cargo de direção, tá? Presidente, primeiro nós vamos votar no presidente, depois no vice-presidente e depois no corregedor. Então segue aí essa direção. Segue então essa ordem. Segue aí essa ordem, tá? Parágrafo 1. No caso de empate, considera-se eleito o mais antigo. Empatou entre o presidente. Considera-se eleito o mais antigo. Entre o vice-presidente, considera-se eleito o mais antigo. Entre o corregedor, considera-se eleito o mais antigo. 18. Os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício no dia 15 de dezembro. Ei, os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício no dia 15 de dezembro. Prestarão os respectivos compromissos e assinarão os termos. Parágrafo único, na hipótese da data de que o trato caput coincidir com sábado, então dia 15 de dezembro caiu no sábado, olha só o que faz, não posterga, antecipa, não posterga, antecipa, ou domingo ou feriado, a posse do exercício ficará antecipados para o primeiro dia útil. Então, antecipa aí, né? Não deixe para segunda, antecipa para quinta, tá? Ele tomou posse sexta, não vai poder entrar em exercício sábado, não deixa para segunda, antecipa para quinta, tá? Beleza? Não. Isso mesmo, tá? Na hipótese de data de que trata o cabo, e essa data vai mudar, né? Conforme for, né, o prazo aí, se cair num feriado, se cair no sábado, domingo, tá? 19. Na vacância de qualquer dos cargos de direção, haverá nova eleição. Então, vagou o cargo de direção, nós vamos ter aí nova eleição e tomará posse em sessão solene a data marcada pelo Tribunal Pleno. Quem marca a data é o Tribunal Pleno. Parágrafo único. Se a vacância ocorrer no cargo de presidente, caberá ao vice-presidente. Então, cabe ao vice-presidente a regência temporária do tribunal e a convocação da sessão extraordinária para eleição no prazo de 15 dias. O presidente morreu, ficou vago, né? O impedimento, alguma coisa do tipo, né? Nesse caso, quem assume é o vice-presidente e tem um prazo aí de 15 dias para realizar uma nova eleição. O desembargador que for eleito presidente ou corregedor continuará como relator dos processos que lhe tenham sido distribuídos. Então, olha só, o desembargador que foi eleito para presidente ou corregedor continuará com os processos que foram distribuídos antes da eleição. Então ele era desembargador, alguns processos foram distribuídos, tanto para aquele cara que ganhou para ser presidente, como também para o corregedor. E nesse caso, eles vão continuar com os mesmos processos. O que acontece? Eu não posso distribuir novos, eles vão continuar com aqueles processos, tá bom? Artigo 21. A inelegibilidade prevista na legislação que regulamenta o exercício da magistratura não se aplica ao vice-presidente que assumir a presidência nem ao corregedor eleito para completar o biênio, né, para completar aí o ano, 2 anos, né, se o período restante do mandato for inferior a 1 ano. Então aquela situação de inelegibilidade, né, inelegibilidade é que o desembargador que ocupar 2 cargos de direção, ele não pode concorrer a um terceiro, tá? Só depois do rodízio, e aí todo mundo por antiguidade já foi, agora sim ele pode ser. Beleza? Tranquilo, de boa, pessoal, temos aí umas questões, essas questões vocês vão fazer depois, olha só, as questões aí, ó, em casa, tá? Aperta aí, para o vídeo e tenta fazer as questões, coloca no comentário e aí nós vamos depois dar o gabarito para vocês. Muito obrigado, tchau, abraço e até a próxima. Bons estudos, fui!